Estatuto do Desarmamento no Brasil. Uma breve análise histórica. Como os votos foram ignorados e o desarmamento foi aprovado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Felipe Ojeda, revisado por Marco Batalha e narrado por Alexander Bard. O referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições, ocorrido no Brasil em 23 de outubro de 2005, não aprovou o artigo 35 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. Esse artigo apresentava a seguinte redação: é proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Dentro do próprio Estatuto do Desarmamento, o referendo estava previsto e tinha inclusive data marcada. Pela gravidade do assunto, a necessidade de submeter o artigo 35 a um referendo já havia sido constatada durante o projeto e desenvolvimento da lei. A sua realização foi promulgada pelo Senado Federal em 7 de julho de 2005 por um decreto legislativo. O segundo artigo desse decreto estipulava que a consulta popular seria feita com a seguinte questão: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Por um lado, populares e uma parte da mídia, como a Rede Bandeirantes, se mobilizaram para a conscientização da população de seu direito e necessidade de portar armas. Por outros, gigantes como a Rede Globo, por meio de seu canal de TV aberta e do jornal O Globo, apoiaram em múltiplos editoriais e posições institucionais o sim. A proibição também foi defendida pública e oficialmente pelo Partido dos Trabalhadores, em especial pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Surpreso com a aliança, após ter sido prejudicado pela mesma Globo nas eleições de 1989, seria de se imaginar um antagonismo e até mesmo um ódio entre o gigante midiático e o parasita. Mas não há ressentimentos neste mundo. Após a queda de Collor, a Rede Globo e seu conglomerado apoiaram políticos publicamente de esquerda, como Fernando Henrique Cardoso e, posteriormente, Lula, que ganhou até um filme, Lula, Filho do Brasil, em sua homenagem. No dia 23 de outubro de 2005, em mais uma festa da democracia, os senhores bovinos gadosos bananenses foram às urnas para responder à pergunta. Nas urnas, os eleitores puderam optar pela resposta sim ou não, pelo voto em branco ou pelo voto nulo. Aproximadamente 59 milhões de pessoas, ou 64% dos votos válidos, votaram pelo não, enquanto que cerca de 33 milhões de pessoas, ou 36% dos votos válidos, votaram pelo sim. Ou seja, o artigo que restringia a comercialização não foi aprovado e não chegaria sequer a vigorar, certo? Errado! Não em banânia. Aqui o negócio é diferente. Efeitos na prática? Nenhum. O referendo foi sumariamente ignorado. O artigo 35, assim como todo o Estatuto do Desarmamento, entrou em vigência. O comércio de armas e, portanto, o direito do cidadão de promover sua defesa sofreram pesada interferência estatal. Esse referendo foi apenas mais uma das armadilhas democráticas. Com uma pesada campanha a favor do desarmamento, acreditava-se que a vitória dos desarmamentistas seria certa. Nesse caso, a lei do desarmamento gozaria de legitimidade democrática baseada na manifestação de vontade da maioria dos eleitores em aprová-la. Contudo, como não ocorreu o esperado, ignorou-se o resultado e sancionou-se o famigerado trecho dessa lei como se o referendo jamais tivesse existido. Aprendam como a democracia funciona na prática. A vontade popular, salvo em consonância com os interesses políticos desses parasitas e oligopólios, torna-se totalmente irrelevante. A motivação política é o que a motivação política faz. A opinião dos eleitores é apenas um mero detalhe. Para os democratas, se o eleitorado concorda com eles, a voz do povo é a voz de Deus. Porém, se discordam, eles não sabem o que dizem. Deve-se destacar a hipocrisia de Lula, Luciano Huck, Angélica e tantos outros que apoiaram o sim, mas não abrem mão de seus muitos seguranças altamente armados e treinados. Ora, mas isso não é o esperado? É como bem disse o Porco em A Revolução dos Bichos, livro de George Orwell, publicado em 1945. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!